Boa noite. Boa noite ao seu José Carlos também. Esqueci, meu xará. É uma imensa alegria estar aqui novamente. Estou vendo que a casa cresceu, clareou, graças, obviamente, ao esforço de cada um desses trabalhadores abnegados. É com esse trabalho simples de alguém que pega um prego, um martelo, arruma uma madeira e bate, para que o ambiente se torne acolhedor para o seu irmão, que ele nem sabe o nome, mas que virá em busca de socorro. Então, esses locais são locais que Jesus utiliza para concentrar possibilidades de acolhimento, de atendimento, de alívio, de amparo. Por isso que quando nós chegamos aqui, sentimos um ambiente agradável, um ambiente leve, acolhedor, fruto justamente do pensamento de cada um dos que aqui desenvolvem atividades. Na verdade, eu me coloco com esses que estão com crachá, com a roupa, como um deles. E nós somos aqui trabalhadores para vocês. O nosso objetivo é que quando vocês retornarem para os seus lares, retornem melhores, mais equilibrados, mais seguros e em paz. Porque é da lei que aquele que se esforça encontre dentro de si a força que lhe é proporcional. É da lei que você, filho de Deus, como Jesus o é, você tenha uma parte saudável de tudo isso que Deus deixa para nós. Então, se sinta como um filho de Deus, como você realmente é. E isso é importante porque eu me sinto pertencente a um grupo que tem como objetivo fazer com que outras pessoas se sintam melhores. Não importa o seu nome, ninguém perguntou aqui à entrada qual é a sua crença, não importa. Qual é a sua opção sexual, não importa nada. Importa é, você está precisando de algo, como é que nós poderemos te ajudar? E nós faremos o esforço possível para que você realmente se sinta bem. Porque é isso que esse que nós seguimos nos orientou a fazer. Sequem lágrimas, deem esperança, transformem aquela carranca num sorriso, criem possibilidades aqui, mas especialmente dentro do lar, para que essa harmonia se transforme dentro do lar. Há, infelizmente hoje, em muitos lares humanos, verdadeiros ambientes de guerra, de violência, quando não física, verbal. Quando não verbal, de ausência, de não tô nem aí se tal não tá. É aquela história de muitas vezes você chegar em casa e nem o cachorrinho balançou mais a cola para ti. A coisa tá feia. O Kardec coloca numa das suas obras, se não me engano, o Evangelho segundo o Espiritismo, que a pessoa diz, aqui eu mando e sou obedecido. E esquece de dizer, e sou odiado. Muitas pessoas aceitam por não ter outra opção. Então é importante que você não faça com que as pessoas te engulam. Transforme-se e se envolva com as pessoas. Porque eu ouvi aqui falar que tem passe de maca, tem água fluidificada, tem
ferramentas que poderão fazer com que você se sinta melhor. Só que essas ferramentas por si só não farão toda a transformação. Elas dependem de cada um fazer uma parte. Qual é a parte? Ter um pouco mais de tolerância, paciência, respeito. Aqui eu vi que tem alguns livros para emprestar, não é nem para vender. E é interessante porque eu vou em muitas casas. E em quase todas elas há uma unanimidade de quem trabalha nesse setor do livro. É quase vazio de pessoas buscando o remédio saudável. O passe, água fluidificada, vai fazer um trabalho rápido, mas o complemento é a oração, é o estudo, é a frequência eventual em um outro tipo de atividade, é uma busca por você se integrar em alguma coisa que não diga respeito a benefício seu nenhum, mas que alguém se sinta bem. Isso a gente chama de caridade. Não é o quilo de alimento. Muito embora o quilo de alimento, o alimento de qualquer ordem, ele vai beneficiar um corpo que está desnutrido. Ele precisa do alimento. Não dá para nós, por exemplo, eu trouxe aqui a ideia de falarmos sobre a parábola do semeador. Não dá para eu semear sementes, falar sobre Deus, Jesus, amor, se a pessoa está tremendo de fome na minha frente. Eu também não posso falar de Deus, Jesus, do amor ou qualquer outra coisa se a pessoa está ali no velório, no momento, velando um parente. Espera, depois você conversa sobre essas coisas. São boas, são verdades, é verdade. Mas tudo tem um momento propício para esse tipo de ação. Então isso que é importante. Eu, você, nós, temos que pensar. Será que nós somos semeadores de alguma coisa? Ou será que nós só somos colhedores de alguma semente plantada? É importante. Por exemplo, você veio à casa espírita hoje. Qual é o seu objetivo? Tomar um passe? Eu diria que você, como filho de Deus, com todo o potencial magnífico que possui dentro de você, só tomar um passe é muito tímido. Você pode mais. Poxa, eu quero começar a interagir com pelo menos o meu anjo de guarda, aquele que está ao meu lado, aquele que me coordena, me conduz, especialmente nos momentos mais aflitivos da minha vida. E não duvide. Há momentos, quem tem cabelos brancos e que não estão pintados, mesmo até os pintados, sabem que haverão momentos aflitivos na vida de todos nós. Disso ninguém escapa. Por quê? Porque a gente aprendeu dentro da doutrina que nós estamos num plano de provas e expiações. E que só vem para provas e expiações aquele que precisa trabalhar alguma dificuldade ou aquele que vem em missão para ajudar os que estão trabalhando as suas dificuldades. Mas calma, esses segundos dá para contar nos dedos. Jesus, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi, quantos? Mas quantos somos hoje encarnados? Mais de 8 bilhões. 8 bilhões de almas que faliram na sua relação anterior com seu irmão, com seu próximo. Então hoje a gente encontra em qualquer lugar que vai pessoas que querem beneficiar-se de alguma forma. Seja com recursos, seja com tons de vaidade, me aplaudam, me olhem, me tragam algum benefício. E isso é saudável? É efêmero.
É vazio. Por quê? Porque, meu irmão, minha irmã, pense, não importa a sua idade, se tu tem 2 ou tem 50, ou 100. 100 ninguém tem aqui, mas tá, 85, vai. Você, em algum momento, foi criado, e isso já faz muito tempo. Se muito tempo não são os 85 anos. Podemos dizer alguns milhares de anos. Alguns milhares de anos. E isso se perde na noite dos tempos. Nós não temos essa informação precisa de quando fomos criados. E pasme você, nós já passamos pelos vários reinos para chegar ao reino hominal. Então, eu pergunto para você, será que Deus te conhece? Será que Deus me conhece? Será que naquele momento em que passa aquele pensamento frio, triste, e de repente, olha, eu acho que essa vida não tem mais sentido. Eu passei lá na nossa casa agora, antes de vir para cá, nossa casa espírita, e estava lá uma pessoa que, ao longo do dia, pensou formas e quase tentou tirar a sua própria vida. Porque diz que alguém orientava ela a fazer isso. Mas que momento a gente chega de tal desespero para esse ponto? Tal é a nossa desconexão com Deus, conosco e com o outro. Porque só entra nesse processo depois disso, depois que eu me desconecto de mim mesmo. Lembram daquela parábola que Jesus conta do filho pródigo? Que poderíamos chamar da parábola dos 2 filhos, porque senão nós vamos anular um deles. Aquela parábola conta que alguém pegou sua parte da herança e saiu a gastar. Livremente. Um monte de amigos, um monte de festas. Até chegar à escassez extrema. Até chegar ao fundo do poço onde ele disputava alguns alimentos com porcos. Passado esse período, nesse período, tem um bichinho aqui, nesse período, ele pensou, lá na casa do meu pai, o empregado mais simples, tem alimento, tem roupa, tem agasalho. Eu vou voltar para lá, porque lá ao menos eu terei dignidade. E quando essa pessoa levanta-se do lodo e vai em direção ao pai, esse pai está de braços abertos para abraçá-lo como filho, não como empregado. Isso foi uma parábola contada por Jesus para dizer, não importa o que você fez até agora. Não importa se você matou, não importa se você roubou, não importa se você traiu, não importa. Não importa. Importa é que de agora em diante você pode vigiar-se, controlar-se e a partir disso não cometer mais erros e ações que venham a prejudicar o seu irmão. Porque Jesus, quando curava, quando se aproximava de um doente, ele não dizia, você é falso, você é orgulhoso, você é egoísta, você... Não. Queres tornar-te são? Eu quero. Então levanta e anda. Levantar é parar de abraçar essas coisas que são efêmeras que eu falei, que é a fortuna, que é a beleza, que é isso, que é aquilo. Tudo cai, tudo se destrói, porque é da lei. Nós estamos num período de vida que vai até 80, 90 anos. Depois disso não adianta você pensar que você tem 150, não dá, não vai. Então cria essa realidade para você, eu vou até ali. Então se você tiver essa condição de pensar, de raciocinar, você vai dizer assim, eu vou mudar alguma coisa na minha vida. Como é que eu me integro nessa casa para fazer algo?
E eu pediria a você, por favor, faça isso. Ninguém me pediu para eu fazer isso, mas eu, como um trabalhador de uma casa espírita, eu venho pedir a vocês, por favor, ajudem a casa espírita que vocês estão frequentando. Mas não é pela casa espírita, é por vocês. Porque tudo aquilo que eu dou, e aí eu não estou falando de doar dinheiro ou coisa parecida, às vezes é eu bater um prego aqui, que dia vem fazer uma limpeza aqui, eu posso vir? Posso ajudar? Eu tenho certeza que se você saiu de casa revoltado com alguma coisa, veio aqui, ajudou a limpar e voltou para casa, você volta outra pessoa. Então, Deus não espera de nós coisas miraculosas, gente. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em que faça para domar suas más inclinações. E não está dizendo riscar as más inclinações de dentro do coração, não está dizendo isso. Porque sabemos que não é numa, 2, 50 encarnações que nós vamos resolver tudo. Cada coisa vem no seu tempo. O objetivo principal da nossa vida é aperfeiçoamento. E você chegará, pasme você, um dia a ser um Cristo. Esse é o teu projeto. Eu costumo, hoje é terça-feira, quarta-feira é um dia que na nossa casa espírita a gente trabalha reunião mediúnica. Reunião mediúnica o que é? A gente conversa com espíritos desencarnados. E está cheio deles que vêm reclamar que não conseguiram morrer. Sim, mas eu tirei a minha própria vida, eu queria morrer, eu não aguento mais viver. Eu disse, meu irmão, não dá. Não tem essa alternativa. Ela não existe. Uma vez você criado, o teu projeto é chegar lá. Se não conseguiu é porque é orgulhoso, egoísta, vaidoso, arrogante. E isso está tomando corpo e forma dentro de você. E é isso que te prejudica. É isso que te faz mal. Então agora que parece que chegaram todos os trabalhadores, eu vou começar a palestra, tá? Pode ser? Eu vou ler aqui uma partezinha do texto bíblico só para a gente tecer alguns comentários. Está lá em Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, falou muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em pedregais, onde havia pouca terra, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra em terra boa, e deu frutos. Uma a 100, outra a 60, outros a 30. Ouçam quem tem ouvidos de ouvir. Isso aqui, aquele outro texto, aquela outra citação que eu disse do filho que se perdeu e que foi resgatado, foi uma história contada por Jesus, uma parábola. Essa aqui é outra. Jesus contou para nos chamar a atenção. E o que são parábolas? Parábolas são histórias simples, com ensinamentos morais profundos. Ou seja, essas histórias estão fixadas no nosso consciente. Então, se ficasse só no texto, mas vem uma historinha, e essa historinha ela é rica de conteúdo, e ela nos ajuda a pensar. Aqui eu gostaria de colocar a minha visão sobre o que eu vou falar a respeito de Jesus, como aquele centurião que chegou para falar com Jesus dizendo, Senhor, eu não sou digno de que entre sobre o meu teto, mas somente te expresse por palavras e o meu servo será curado. Ou seja, eu percebo que Jesus está
muito acima de mim. A minha régua não dá para medir o alcance dele. Não dá. Experimenta pegar uma régua de 30 centímetros e meça daqui ao Amazonas. Você está entendendo como é que vai ser o processo. E se nós formos calcular por tamanho, eu acho que é um pouquinho para lá do Amazonas. Eu acho que vai lá para o Canadá, Montreal, coisa parecida. Por quê? Imaginemos Jesus naquela época, com todo aquele poderio moral que possuía, 2000 anos depois. Ele está mais íntegro, mais pródigo, mais amoroso, mais próximo, disposto a tudo para fazer com que a gente se sinta bem. Porque quando eu estou bem, eu não agrido ninguém. Quando eu estou bem, eu sou dócil, eu sou agradável. Eu não sei se vocês notaram, mas quando a gente chega aqui, os irmãos estão aqui felizes. Que bom que você veio, boa noite. Só que eu não sei se vocês notaram, às vezes, quando a gente chega em casa, não tem esse tipo de cordialidade. Vou dizer diferente, nós não somos cordiais dentro de casa. Ah, mas você não conhece meu filho. Ah, mas você não conhece. Ninguém está no lugar errado. Você não é o segundo filho da uma geração de 4, 5, você não é o segundo filho por acaso. Há uma situação extremamente cirúrgica para que você nasça no momento oportuno, na família correta, com tais e tais situações. Então, não há acaso na lei divina. Você pode aceitar, pode não aceitar, mas eu vou te afirmar. E esse que vos fala tem bons anos de doutrina, muito mais de 30. E até agora, vamos voltar ao texto. Jesus, ele é tão inteligente que ele chocava. A história conta que o semeador saiu a semear e as sementes caíram pelo caminho, tá? Vamos pensar isso há 2000 anos atrás e trazer para uma situação hoje. Quem aqui planta sabe, para você plantar qualquer coisa, primeira coisa você vai escolher o terreno, vai limpar o terreno, vai tirar pedras, vai tirar espinhos, vai tirar tudo para depois colocar a semente, certo? O semeador que Jesus conta na parábola, ele estava despreparado. Por quê? Porque ele não limpou o terreno, porque ele não tirou as pedras, não preparou a terra, pegou um saco furado e saiu derramando semente. Como é que esse assunto chegou no ouvido das pessoas que tinham dificuldade extrema para ter acesso a alguma semente há 2000 anos atrás, lá naquela área do Oriente? Então é uma coisa que às vezes passa despercebido por nós, porque você vai em qualquer lugar, tem. Hoje, aqui, lá naquela época não tinha. Então Jesus choca, falando justamente isso. Em que ambiente está sendo colocada a semente? Em que época está sendo colocada a semente? Em que terreno está sendo colocada a semente? Eu posso pensar como o semeador que pega a semente e coloca no coração do outro. Mas eu posso pensar também que tipo de solo eu tenho no meu coração. Que tipo de solo. Como ele está sendo regado. Como ele está sendo trabalhado. Para que o Cristo venha trazer as suas sementes e transformá-la em alguma coisa boa. No livro Fonte Viva, Emmanuel nos diz que o objetivo é nos retirar
da cova escura do eu e excursionarmos através do grande continente denominado interesse geral. Por isso o convite: venha para fazer parte de alguma coisa que ajuda mais gente do que apenas você. O que é uma coisa ruim, o que é uma coisa boa? Eu estou fazendo uma coisa boa ou uma coisa ruim. Uma coisa boa é algo que ajuda mais pessoas. Uma coisa ruim é quando o interesse é só para mim, quando a coisa é só minha. É tudo para mim e nada para os outros e está tudo certo. Não, isso é o comum de alguém que está numa elevação muito pequena. Inclusive, a questão 895 do Livro dos Espíritos fala justamente sobre isso. E o Kardec pergunta assim para a espiritualidade: tirados todos os vícios, orgulho, egoísmo, tira. Qual é a característica principal e fundamental de alguém que tem pouca estatura moral? E a espiritualidade é clara, dizendo: o interesse pessoal. Tudo que eu faço tem que ter o meu nome, tem que ter a minha digital, o meu perfume, tem que estar ali. Foi fulano que fez. Isso, eles vêm dizer que é característico de um ser que não evoluiu. Porque o que evoluiu, ele não quer chegar a algum lugar sozinho. Ele necessita de outros corações. Ele necessita de mais esperança, de mais sorriso. Vamos pensar o seguinte: no auge da pandemia, onde você estava? Quantos de nós aspirava, um sorriso de alguém, um abraço de alguém, mas não dava naquele momento? Poxa, como eu queria. Então há muitas pessoas carentes e talvez você não precise doar nem 1 quilo de nada, nem uma caneta. Talvez você precise doar um abraço carinhoso, sincero, para um filho, para uma mãe, para uma pessoa que você considera como alguém que não é muito legal. Talvez você tenha que mexer no coração, talvez vai doer um pouquinho, e tirar aqueles espinhos que foram colocados há anos atrás, em que alguém te falou expressões tão frias, tão tristes. E você agasalhou no coração, e toda vez que você vai fazer alguma coisa, aquilo te espeta e você lembra: mas fulano, mas Beltrano, mas naquele dia. Entrega para Deus. Eu não estou dizendo que você diga para quem te feriu, para quem te prejudicou: que legal que você fez isso comigo. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo entrega para Deus. Olha, eu não quero mais o teu mal, segue o teu caminho. Procura a tua paz, vai buscar um ambiente melhor. Até me lembro de uma história a esse respeito, que eu acho legal. Vamos fazer a nossa parábola, né, Débora? De uma moça no Oriente, que ela estava muito chateada com a sua sogra. Lembrem que lá o casamento é do tipo: você casa com fulano e não tem, mas não tem mais. Casou e vão viver na casa dos pais dele. Então, lá vai a nora morar com a sogra. Passado algum tempo, essa moça foi a uma farmácia de um conhecido que achou amigo e disse: olha, eu queria que o senhor me desse um veneno, eu quero matar minha sogra. Eu não aguento mais, ela me tortura, ela me prejudica. E o farmacêutico deu para ela um frasco, dizendo: todo dia você vai pingar uma gota no almoço dela. Faz o prato dela e coloca uma gotinha ali. Mas atenção, para não chamar a tua atenção, a atenção do pessoal, nem de mim, que estou te ajudando, você vai ter que dar para ela, durante esse período, muito carinho.
Talvez isso dure em torno de uns 30 dias, até dia X. E aí ela foi para casa com aquele frasco e começou a fazer. Todo dia ia lá, uma gotinha. E ela deu carinho, e ela deu atenção, e ela... 28º dia, vem a moça desesperada falar com o farmacêutico. Moço, eu quero o antídoto. Disse, por quê? É porque eu comecei a tratar a minha sogra com tanto carinho, com tanta atenção, e comecei a ver o quanto ela é legal, o quanto ela é agradável, o quanto ela é amiga, o quanto ela quer o meu bem. Por favor, eu não quero que ela morra. Aí o moço sorriu e disse, você notou algo nela? Eu notei que ela está mais gordinha. Disse, pois é, o que eu dei foi um medicamento para que ela ficasse bem, não para que ela morresse. Mas essa ideia de você se aproximar dela é para mostrar que ela é uma pessoa boa e você também. Então volta para lá e continua fazendo isso. Não volta a ser aquilo. Então trate bem as pessoas, porque as pessoas vão te tratar bem. Se num primeiro momento não for assim, no segundo será. Por quê? Porque justamente Jesus, esse, eu acho que não é mentiroso, disse para nós, deixai brilhar a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Então esse é um potencial, meu irmão, minha irmã, que você tem. Mas você tem que acreditar nisso. Você tem que fazer com que isso transpareça no curso da tua existência com o outro. Quem que seja o outro? Qualquer um de nós. Qualquer um de nós passa por desafios, passa por problemas, passa por dores, passa por medos. Por exemplo, se você encontra por aí solos como o saibro, um solo arenoso, um solo argiloso, talvez a tua semente não vai frutificar. E diz o texto aqui que o solo representa a capacidade individual de cada um de compreender a palavra de Deus, ou seja, o seu estado moral e intelectual. Você ainda que está a hora? Ah, tá. O que um bom semeador precisa ter para cultivar? Ele precisa ter paciência, tolerância e tempo. Não espere que a semente que você colocou hoje no vaso, amanhã seja uma planta. Ela talvez vá levar um tempo. Talvez esse tempo seja longo. Talvez essa semente que você colocou no coração de alguém não vai germinar nessa encarnação. Mas a semente foi colocada. A semente, muitas vezes, meus irmãos, é um filho que fica olhando os nossos atos. Não é o que a gente fala, é o que a gente faz, porque eles olham o que a gente faz. E até inconscientemente, e isso é muito comum, os filhos repetirem padrões. Um pai agressivo muitas vezes encontra filhos agressivos. Uma mãe ausente talvez encontre filhas no mesmo tom. Muito embora eles não gostem daquilo, mas repetem o padrão. Por quê? Porque era comum da mãe, era comum do pai. Então eu posso rever esse caminho. Como um dia alguém inventou de abrir essa casa, alguém pode inventar um dia de começar a mudar a vida. E talvez essa casa possa ser o acessório para te ajudar a continuar esse processo. Porque é muito difícil a gente fazer as coisas sozinho. Então, quanto mais conjunto... Eu até, esses tempos atrás, conversava com um espírito e ele disse assim, quando vocês estão juntos é difícil, mas quando vocês estão sozinhos é mais fácil. Ou seja, quando você se afasta daquele caminho do bem, as impurezas elas vão começando a surgir. E quando você vê, você está enlameado novamente.
A doutrina espírita prega a questão da reencarnação e alguns dizem assim, mas então eu vou deixar para a próxima, já que tem a próxima. E aí chega um anjo de guarda, bate nas costinhas e diz, ei, já é a próxima, você já deixou. Aliás, não é a próxima, é a próxima da próxima da próxima, que você já deixou todas elas. Quando que você vai começar? Quando que você vai fazer alguma coisa diferente na tua vida? E na vida dos seus semelhantes? Tem uma outra passagem interessante aqui, já meio finalmente, Mateus capítulo 14, versículo 16, que é muito conhecida, em que Jesus vai lá e multiplica pães. E todo mundo diz, nossa, Jesus tinha a capacidade de multiplicar pães. A questão não é essa, gente. A questão é, quando chegam algumas pessoas para dizer, mestre, tem muita gente com fome, como é o caso da padaria aqui, tem muita gente com fome. Vamos mandar eles embora para eles irem comer, nós não temos comida para eles. E aí Jesus faz a pergunta, que tendes? E aí eles apresentam, nós temos 2 pães e 3 peixes. Então isso é suficiente para todos. Mande sentar, grupos de 50, e todos ficaram alimentados e sobraram sei lá quantos sacos. Mas olha, Jesus só começou a multiplicar a partir do que as pessoas tinham. Então, quantos pães e quantos peixes nós carregamos no coração? Porque isso, se tiver, e se tiver com boa vontade, Jesus vai multiplicar. Eu queria aqui passar, porque assim, Jesus explicou algumas coisas, e essa parábola ele explicou. Essa parábola do semeador, ou da semente. E eu trouxe aqui com palavras comuns para a gente entender, não como texto bíblico. A semente que cai à beira do caminho é quem escuta a mensagem do bem, mas não a entende ou não a acolhe. Logo surge a distração, influências negativas ou pensamentos confusos que roubam o que foi semeado no coração. Que caiu no solo pedregoso. Quem recebe a palavra com entusiasmo, mas sem profundidade. Vive a fé apenas na superfície. Quando aparecem dificuldades ou críticas, desanima e abandona. O que caiu entre os espinhos é quem até escuta e aceita, mas deixa que as preocupações, ansiedades e ilusões da riqueza abafem o ensinamento. A vida se torna tão cheia de coisas que não sobra espaço para o espiritual. Eu conheci algumas pessoas que eram assíduas há muitos anos em casas espíritas. Eu digo casas espíritas porque eu não conheço nos outros templos religiosos. E a pessoa foi melhorando física, inclusive financeiramente. Só que quando chegou um determinado tempo, não tinha mais tempo para a casa espírita, porque precisava fazer uma viagem, porque precisava comprar... Entenderam, né? A hora que vocês ficarem bem, continuem, por favor. Porque o que foi dado é como um benefício, como um lenitivo, mas não como uma fuga. O que caiu na terra boa é quem ouve, compreende e pratica. Esse coração fértil transforma a palavra em ação, gerando frutos de amor, paz e serviço, em diferentes intensidades, mas sempre multiplicando o bem. E aqui, meus irmãos, para terminar, eu queria trazer uma poesia. Eu não sei se eu já trouxe ela aqui, mas se eu já trouxe, alguém não ouviu, então vou falar de novo. Essa é uma poesia feita por Frei Antônio das Chagas. Ele viveu em Portugal entre 1630 e 1680. 1600. Um frei lá em Portugal. E o assunto que ele aborda aqui é conta e tempo. Deixa eu tomar uma aguinha só para... Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dá sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta.
Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em vossa conta. Pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar contas, chorarão como eu o não ter tempo. Então, talvez o tempo de plantação é hoje, é agora. Hoje eu posso mudar o que eu fiz de errado. Hoje eu posso projetar o amanhã. Eu não posso ficar vivendo no amanhã, nem vivendo no ontem. Eu tenho que viver no agora. Agora eu não estou errando, agora eu não estou prejudicando, agora eu vou começar a fazer alguma coisa. Por quê? Porque eu posso. Porque Deus espera isso de mim. Então, que vocês continuem, por favor, com as luzes acesas, um ambiente agradável, leve, agasalhando mais corações e que mais pessoas venham a desenvolver atividades aqui. Porque todos ganham, a comunidade ganha e as pessoas se beneficiam beneficiando os outros. Muita paz, muita luz e que muitos anos ainda essa casa se mantenha, se não aqui, em qualquer lugar, mas que ela se mantenha com luz, aberta, acesa, acolhendo corações. Muito obrigado. Muita paz.